Em 2024, Maria viveu uma experiência única que transformou sua vida para sempre. No dia 20 de março, ela sofreu uma embolia pulmonar, o que a fez ficar clinicamente morta por 3 minutos e 27 segundos. Durante esse tempo, ela foi levada por Jesus a um reino espiritual, onde testemunhou o poder da oração de maneira extraordinária. Ela viu como uma oração, mesmo que breve ou simples, pode destruir fortalezas demoníacas, fazendo os demônios tremerem apenas ao ouvir o nome de Jesus. Eles tentam nos desviar de orar porque sabem o quanto nossas preces os enfraquecem. Essa revelação mudou tudo. Maria Elizabeth Santos, professora há 20 anos e natural de Curitiba, Paraná, aos 42 anos, compartilha um testemunho profundo sobre uma experiência de quase morte e sobre o que aprendeu acerca do poder da oração. Ela cresceu em uma cidade cercada por montanhas e neblina, e essa história de transformação começou em uma manhã aparentemente normal. No dia 20 de março de 2024, Maria estava no Hospital das Montanhas Verdes, após dar sua última aula para os alunos do 3º ano. Ao se dirigir para o refeitório dos professores, sentiu uma leve tontura. Não imaginava que estava prestes a sofrer uma embolia pulmonar, um coágulo que havia atingido seus pulmões, fazendo com que ela desmaiasse. Sua colega, a professora Ana Clara, a encontrou e chamou a emergência, tentando reanimá-la. A última coisa que Maria lembra antes de desmaiar foi o som distante das crianças na cantina e o chão gelado contra seu rosto. Após isso, entrou em uma dimensão que não conseguia descrever com palavras humanas. Ali, ela experimentou uma paz profunda, sem dor, e foi envolvida por uma energia viva, como se estivesse imersa em amor e compreensão absolutos. Então, ouviu a voz de Jesus chamando seu nome com um poder e uma ternura indescritíveis. Ele revelou que a trouxe até ali para mostrar o que seus olhos humanos nunca poderiam ver, e que o que ela presenciaria mudaria sua vida, e também a vida de muitas outras pessoas que ouviriam seu testemunho. Maria viu momentos de sua vida sob uma perspectiva espiritual que a surpreendeu. Ela viu orações que fez ao longo dos anos, desde as preces de criança até os pedidos desesperados por sua família e amigos. Em cada uma dessas orações, ela percebeu como demônios tentavam construir fortalezas ao seu redor, representando ataques espirituais em várias áreas de sua vida. No entanto, a cada vez que orava, especialmente em nome de Jesus, essas fortalezas se desmoronavam como se um terremoto as tivesse destruído. Maria também percebeu o esforço incansável dos demônios para distraí-la, amplificando seu cansaço após um longo dia de trabalho, criando pensamentos sobre tarefas de sala de aula, ou enviando mensagens urgentes durante os momentos de oração. Mas Jesus a instruiu a perceber como, em um momento de oração, uma única súplica, mesmo em meio à distração, tinha o poder de destruir planos malignos. Ela viu como uma oração por proteção para seus alunos derrubou um plano demoníaco de espalhar medo e ansiedade. Outra oração, feita por sua relação com seu marido João, desfez meses de tentativas sutis de criar distância entre eles. Em um momento de profunda revelação, Jesus lhe mostrou momentos em que ela não orava como deveria, mas, em vez de condená-la, ele lhe revelou seu amor paciente, esperando que ela voltasse para ele. Ele a ensinou que oração não é apenas falar palavras, mas é uma conexão verdadeira com o poder divino. Maria teve uma visão de uma oração fervorosa, em que ela se sentiu como um guerreiro empunhando uma espada de luz. Cada palavra que ela proferia era um golpe preciso contra as fortificações do inimigo, e os demônios fugiam em pânico, não por causa de suas palavras, mas por causa do nome e da autoridade de Jesus invocados em oração. Ela viu como os demônios se reuniam em emergência, tentando desesperadamente criar novas estratégias, pois as armadilhas que haviam preparado foram completamente destruídas por suas orações. Os demônios eram especialmente temerosos de uma coisa: um crente que compreendesse o real poder da oração e se recusasse a ser desviado dela. Jesus me fez compreender isso quando perguntou: "Você entende agora por que o inimigo luta tanto para afastar meus filhos da oração?" Uma oração feita com fé, mesmo que breve, é mais devastadora para o reino das trevas do que 1000 outras ações espirituais. Ele a revelou como diferentes tipos de demônios têm funções específicas. Alguns são designados para criar distrações justo antes do momento de oração. Outros buscam nos deixar física e mentalmente exaustos, e ainda aqueles que gerenciam falsas urgências, fazendo-nos acreditar que há algo mais importante a fazer do que orar. Mas então, Jesus a mostrou algo que encheu seu coração de reverência. Ele revelou que anjos guerreiros estavam posicionados ao redor dos crentes que mantêm uma vida de oração constante. Esses anjos, fortalecidos pelas nossas preces, estavam prontos para cumprir a vontade de Deus e proteger seus filhos. Viu, em uma visão, batalhas espirituais acontecendo ao redor de pessoas nas ruas de Curitiba, sem que elas soubessem da guerra invisível travada sobre suas almas.
O Senhor a levou ainda mais fundo, mostrando o impacto contínuo das orações ao longo do tempo. Viu as orações de sua mãe, feitas anos atrás, ainda em ação, destruindo fortalezas do inimigo em sua vida e na vida de seus filhos, Ana e Pedro. A oração, compreendi, não está limitada pelo tempo como conhecemos. Jesus lhe disse, lembre-se disso. Então, em uma cena específica, ele mostrou ela mesma fazendo uma oração rápida enquanto preparava sua sala de aula antes da chegada dos alunos. Mesmo aquela oração apressada, feita com sinceridade, havia causado grandes danos aos planos do inimigo. Jesus a ensinou que não é o tamanho da oração que importa, mas a fé e a sinceridade com que ela é feita. Ele me mostrou como o inimigo tentava enganar, fazendo-a acreditar que, se não tivesse uma hora inteira para orar, não valia a pena orar de forma alguma. Muitas vezes, essa mentira a impediu de orar durante os poucos minutos disponíveis entre as aulas ou no intervalo do almoço. Agora, viu claramente como até orações curtas e sinceras são poderosas no reino espiritual. A visão mudou e observou os demônios reunidos, planejando suas estratégias. Uma conversa deles foi reveladora. Ela está começando a entender o poder da oração, disse um demônio para outro. Precisamos intensificar nossos esforços para mantê-la distraída com as responsabilidades da escola. As orações dela são muito destrutivas, reclamou outro. Cada vez que ela mencionava o sangue de Jesus, uma fortaleza caía. Eles comemoravam quando conseguiam a afastar da oração, sabendo que cada dia sem oração era uma vitória para o lado deles. Porém, suas celebrações se transformavam em terror quando ela voltava a orar com renovado compromisso. Jesus então a mostrou algo que partiu seu coração. Vi muitos crentes, incluindo colegas professores e pais de seus alunos, que possuíam um grande poder de oração dado por Deus, mas que haviam sido enganados pelo inimigo, fazendo-os acreditar que suas orações não faziam diferença. Viu como os demônios trabalhavam arduamente para manter essa ilusão, porque sabiam que, se esses crentes descobrissem o real poder de suas orações, suas fortalezas desmoronariam. Jesus disse, meu povo perece por falta de conhecimento, ecoando as Escrituras. Eles não percebiam que uma oração simples, feita com fé, coloca em movimento forças que o inimigo não pode suportar. Viu os demônios tremendo quando os crentes oravam as Escrituras. Viu como eles fugiam ao ouvir o nome de Jesus e se dispersavam em pânico diante de orações de gratidão e adoração. Testemunhou como suas próprias orações, muitas vezes rápidas, agiam como dinamite espiritual, destruindo em segundos o que o inimigo havia levado meses para construir. Os demônios não tinham defesa contra orações que estavam alinhadas com a vontade de Deus e feitas com fé. Observe isso, disse Jesus, enquanto mostrava uma cena que ocorreu uma semana antes da sua experiência de quase morte. Ela estava orando por um de seus alunos, João, que sofria de ansiedade severa. No plano espiritual, pôde ver como aquela oração destruiu várias fortalezas de medo e preocupação que haviam sido cuidadosamente construídas ao redor dele. O Senhor a mostrou como o inimigo tentou a convencer de que suas orações não estavam surtindo efeito, pois João ainda demonstrava sinais de ansiedade. No entanto, no reino espiritual, aquelas orações estavam causando danos significativos aos planos do inimigo, abrindo brechas que, com o tempo, se tornariam evidentes. Jesus também a revelou o poder das orações de perdão. Viu como quando pediu perdão por uma colega que havia falado mal dela para a diretora, redes inteiras de fortalezas demoníacas desabaram instantaneamente. Os demônios contavam com seu ressentimento para manter suas posições, e sua oração de perdão destruiu os planos deles. Então, Jesus a mostrou algo que a deixou maravilhada, como as orações atravessam gerações. Viu suas orações se unindo às de sua mãe e sua avó, formando um legado espiritual poderoso que o inimigo achava particularmente difícil de superar. Essas orações geracionais criavam uma proteção espiritual sobre sua família que os demônios não conseguiam penetrar. É por isso que o inimigo luta tanto contra a oração familiar, explicou Jesus. Ele sabe que, quando as famílias oram juntas, seu poder de dividir e destruir se torna severamente limitado. Viu cenas em que sua família orava junta, mesmo que brevemente, antes das refeições ou antes de dormir. Cada uma dessas orações fortaleceu a proteção espiritual ao redor de sua casa e de seus relacionamentos. O Senhor também a mostrou como a oração coletiva em escolas e igrejas cria fortalezas espirituais impenetráveis. Quando os crentes oram juntos, em unidade, suas preces formam um sistema de defesa espiritual que os demônios precisam evitar a todo custo. Jesus então apontou para outra cena, dizendo: observe o que acontece quando a oração diminui em uma comunidade. Ele a mostrou como a redução das orações permitia que os demônios estabelecessem pequenos pontos de apoio,
que aos poucos cresciam e se transformavam em fortalezas ao longo do tempo. Viu como os demônios trabalhavam para criar programas e atividades em igrejas e escolas que, embora boas em si mesmas, acabavam por tirar tempo da oração. A estratégia do inimigo era sutil: substituir a oração por coisas boas, mas que não eram as melhores. Jesus a revelou algo que a tocou profundamente. Ele a mostrou as orações que ela não fez. Viu momentos em que sentiu o Espírito Santo a convidando a orar por um aluno ou colega, mas ela ignorou. Cada vez que ela deixava de orar, algo se perdia, e o inimigo ganhava terreno. Isso a fez refletir sobre a importância de obedecer a esse chamado divino de oração, pois cada oração, mesmo as mais simples, tem um impacto profundo no mundo espiritual. No reino espiritual, as ausências de oração eram como elos faltando em uma corrente de proteção e bênçãos. O inimigo teme profundamente a oração que está prestes a ser feita, como explicou Jesus. Ele luta constantemente para impedir que orações sejam feitas. Testemunhou como os demônios convocavam reuniões de emergência sempre que percebiam que um crente estava prestes a descobrir o verdadeiro poder da oração. Imediatamente, enviavam espíritos especializados em distração, dúvida e atraso, tudo para impedir que essa revelação acontecesse. Mas então, Jesus a mostrou algo maravilhoso. Ele nunca deixou de a convidar à oração, mesmo quando ela teimava em ignorar seus chamados. Sua paciência era infinita, e seu amor, imutável. Ele a mostrou como havia orquestrado as circunstâncias da sua vida para conduzir de volta à oração, sempre com convite, nunca com imposição. Lembre-se, ele disse, oração não é sobre palavras perfeitas ou longas sessões, é sobre relacionamento. Cada oração é ouvida. Toda oração importa. Cada oração destrói uma parte do trabalho do inimigo. Enquanto seu tempo no reino espiritual chegava ao fim, Jesus a deu uma última visão. Viu a si mesma de volta à sala de aula, mas agora conseguia enxergar tanto o mundo físico quanto o espiritual simultaneamente. Observou como suas orações simples ao longo do dia escolar provocavam interrupções constantes nas atividades demoníacas. O inimigo não conseguia manter nenhuma fortaleza em sua vida devido à sua oração constante. Diga a eles, instruiu Jesus, diga aos meus filhos sobre o poder da oração. Diga-lhes que nenhuma oração é pequena demais, nenhum coração é fraco demais, nenhuma fé é pequena demais. Eu espero ouvir a voz deles, porque cada oração é um golpe contra o reino das trevas. Com essas palavras, sentiu-se sendo puxada de volta ao seu corpo físico. As luzes fluorescentes do hospital se tornaram nítidas, e ela ouviu as vozes dos médicos e enfermeiras ao seu redor, trabalhando freneticamente. Mais tarde, soube que estive clinicamente morta por 33 minutos e 27 segundos. A equipe médica estava prestes a declarar sua morte, quando, inexplicavelmente, seu coração começou a bater novamente. Chamaram a sua recuperação de milagrosa. A embolia pulmonar deveria ter causado danos permanentes, mas todos os seus exames voltaram normais, e, surpreendentemente, não havia sinais de danos cerebrais, apesar do longo período sem oxigênio. Naquela noite, enquanto estava deitada no hospital, tudo parecia diferente. Embora não pudesse mais ver o reino espiritual como havia visto antes, ela tinha uma certeza inabalável sobre o que estava acontecendo lá. Cada vez que ela sussurrava Jesus, ela sabia que os demônios fugiam. Cada vez que orava, mesmo em silêncio, ela sabia que fortalezas estavam desmoronando. Essa experiência transformou tudo para ela. A oração deixou de ser um dever ou uma disciplina. Ela se tornou uma arma, uma linha direta para o trono de Deus, uma força capaz de destruir fortalezas demoníacas e estabelecer o reino de Deus na terra. Voltou ao trabalho 2 semanas depois, mas não era mais a mesma pessoa. Seus alunos e colegas perceberam a mudança nela, embora não conseguissem explicar exatamente o que havia mudado. Compartilho esse testemunho, não para focar na experiência em si, mas para transmitir uma verdade essencial. Suas orações têm muito mais poder do que você imagina. O inimigo treme quando você ora, porque uma única oração sincera pode destruir milhares de fortalezas demoníacas. É por isso que você enfrenta tanta resistência ao tentar orar. É por isso que as distrações parecem ser mais fortes durante o momento da oração. É por isso que você se sente cansado quando planeja orar. Agora, você sabe a verdade. Toda oração importa. Cada palavra dita com fé tem poder. Cada vez que você menciona o nome de Jesus, os demônios fogem. Não permita que o inimigo roube o seu tempo de oração. Não caia na mentira de que suas orações não têm valor. Lembre-se do que vi. A oração mais simples, feita com fé, causa mais danos ao reino das trevas do que você pode imaginar. Hoje,
A vida de oração de Maria foi completamente transformada. Ela começa cada dia na escola orando, caminhando pela sala de aula e intercedendo por cada carteira. Ela ora com seus alunos de maneiras que estão de acordo com as orientações da escola, e tenho percebido mudanças incríveis em suas vidas. Seu casamento se fortaleceu como nunca antes, e seus filhos estão desenvolvendo suas próprias vidas de oração. Agora, a decisão é sua. Você vai orar? Vai vencer as distrações e resistências? Lembre-se de que, independentemente da simplicidade ou brevidade de uma oração, ela é uma ferramenta poderosa no reino espiritual. O inimigo não lutaria tão ferozmente contra suas orações se elas não representassem uma ameaça real para o reino dele. Pense no que Maria compartilhou, no testemunho que viveu e no que Jesus revelou. A escolha é sua. Você vai orar, vai superar os obstáculos e vai lembrar que até a oração mais simples, feita com fé, tem o poder de desmantelar as estratégias do inimigo e transformar o ambiente espiritual ao seu redor. O reino das trevas treme diante do poder da oração, e isso é um privilégio que Deus concede a você. Se este testemunho tocou seu coração, deixe-nos saber nos comentários, escrevendo Força da Oração, para nos mostrar que você compreendeu a urgência de buscar a Deus em oração. Depois, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. E não pare por aqui. Inscreva-se para receber novas palavras que podem transformar sua vida. Há mais um testemunho impactante à frente. Assista agora mesmo. Que Deus abençoe sua vida.